não conseguiram participar ao vivo. Mas, de qualquer maneira, pessoal, a participação de vocês é muito importante, porque vocês vão conseguir já sanar as dúvidas de vocês. Então, não só estejam de corpo presente, mas participem mesmo, vão tirando as dúvidas de vocês. Daqui a pouco eu vou começar a compartilhar a tela e eu não vou ter acesso... Gente, a galera está saindo. Tem limite essa reunião? Não, a galera voltou. Pronto. Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela daqui a pouco e não vou ficar olhando para cá. Então, é importante que vocês, na medida do possível, abram o microfone de vocês e se manifestem. Pode falar, a gente tem pouca gente, não vai travar. O professor deu um upgrade aqui de internet e acho que vai dar certo. Se alguém colocar pelo chat, que não está conseguindo falar, eu peço que outra pessoa aqui da sala faça o porta-voz, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E se for chegando gente e eu não estiver permitindo aqui a entrada, vocês podem interromper também, podem chamar a qualquer hora. O intuito, mais uma vez, é que vocês tirem as suas dúvidas, tá bom? Sem mais delongas, eu sei que o tempo de vocês é precioso. Então, vamos lá. Compartilhando aqui o Word. Vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aqui o Word, né? Direito Ambiental, professor eu, AV2, estudos de casos. Começar pelo começo. Professor, pleonasmo. Um pouco, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem que deixar as coisas bem claras. Então, vamos lá, instruções. Essa prova poderá ser respondida individualmente ou em grupos de até 4 pessoas. Pessoal, por que eu coloquei individualmente? Exatamente porque sempre surge aquela dúvida. Professor, pode fazer, eu só pago essa disciplina, ou eu moro longe, está difícil de eu comunicar com os colegas. Posso fazer sozinho? Pode, tranquilamente. Não tem a obrigação de fazer em grupo. Pode fazer só. Ou em grupo, aí sim. Pode ser uma dupla, professor? Pode sim. Trio? Pode sim. Quatro ou quarteto? Pode. Professor, posso fazer eu e mais 4? Não, aí já são 5 pessoas. Não vamos dar uma de advogado, não. Até 4, o grupo todinho, tá certo? Identifique adequadamente os nomes de cada estudante no topo da primeira página do arquivo. Então, vocês vão lá digitar ou em um Word ou em PDF, eu vou já falar isso. Vocês vão colocar a primeira coisa, não precisa reproduzir esse cabeçalho, não. Mas coloquem lá, sei lá, vedor de direito ambiental, vocês saberem o que é que estão mexendo, Caio, Mévio, Tício, tá bom? Todo mundo que tiver do grupo, coloca o nome lá em cima na primeira página, já para eu poder identificar na hora da nota. Ô, William. Pois não, Paulo? Paulo? Mandando um só desse, não precisa todo mundo do grupo mandar, não, né? É só um só. Perfeito. Inclusive, eu vou frisar isso aqui para vocês, mas é isso mesmo. Então, olha, nenhuma situação será admitida a inclusão de novos nomes após a entrega do arquivo. Pessoal, é uma prova, vale de 0 a 10, tem peso 2 para a nota de vocês. Aí a pessoa que participou, que fez a prova todinha, vai esquecer de colocar o nome? Vocês têm tempo para revisar? Não, pessoal. Por favor, não venham com esse tipo de erro, não, porque na melhor das hipóteses, eu vou pensar que você não fez nada, e aí aproveitou que tem um grupo com menos de 4 pessoas e pediu para colocar seu nome. Então, vocês vão fazer o grupo, vão fazer o arquivo, a primeira coisa que façam, logo no começo, coloca o nome de todo mundo, tá bom? Além disso, olha, cada grupo deverá encaminhar apenas um arquivo, como o Paulo já fez a pergunta aqui para a gente. Basta um. Professor, eu não sei se eu consegui mandar. Outro membro da equipe pode mandar de novo, só por segurança? Pode. O que eu estou falando aqui, pessoal, é para evitar aquele tipo de coisa. Alguém do grupo vai, encaminha, recebi, corrigir. Daqui a pouco, eu abro outro arquivo, é a mesma equipe, o pessoal mudou as respostas. Sei lá, demorou um pouco mais, notou um erro, conversou com outro colega, aí vai e manda outro arquivo. Ou então, alguém do grupo não concorda com as respostas, coloca seu nome lá em cima, depois vai e manda outro.
sozinho. Não. Se você quer fazer o seu trabalho sozinho, ou em duplo, ou em trio, ou em quarteto, você escolhe, você está livre para isso. Agora, entendam que a sua nota vai ser idêntica à de todos os seus colegas. E o arquivo que eu vou corrigir vai ser o primeiro que eu corrigi. E esse é o que vai valer. Tá bom? Então, se for encaminhar mais de um, que seja só aquele arquivo para estar ali por segurança, porque eu não vou ler depois que eu já pontuar a sua equipe. O arquivo deve ser encaminhado em formato PDF ou DocX. Pessoal, o meu Word tem algumas limitações. Eu não tenho vários programas editores de texto, só tenho um. E aí, aconteceu na AV1, não foi nessa sala, salvo engano, mas aconteceu, de alguém mandar para mim arquivo ODT. E aí eu não consegui abrir aqui no meu computador. Tive que ir até a casa do meu pai, quebrei quarentena, inclusive, fui lá para poder corrigir sua nota. Só que tem um problema aqui. Vocês vão ter até o dia 26, para 25 ou 26, acho que até o dia 26, é isso. Para resolver essa prova, eu vou ter o dia 27, que é um sábado, 28, domingo, e 29, segunda, para corrigir e lançar as notas. Se eu tiver só com a sala de vocês, isso era super de boa, tranquilo. Mas eu tenho 10 turnos, são quase 600 alunos, e isso complica um pouco. Então, provavelmente, se eu não conseguir abrir seu arquivo, eu vou corrigir os outros, vou lançar e vou pensar no seu caso depois. Isso vai gerar insegurança, ansiedade para todo mundo. Então, por favor, olha, você, qualquer hoje, editor de texto, você consegue salvar em PDF, ou qualquer computador deixa você imprimir em PDF. Se não tem Word, tudo bem, acontece. Eu não vou exigir que vocês tenham a assinatura lá da Microsoft. Mas mande em PDF. Se preferir mandar em Word, mande em Word. Ah, professor, meu Word só salva Doc, não é DocX. Também tem problema. Meu Word abre o Doc também, sem problema nenhum. Mas priorizem esses dois formatos. A resposta de cada item não poderá ultrapassar 10 linhas. A título de exemplo, vamos olhar a questão 1. Olha, a questão 1 tem letra A, B e C. Quer dizer que você pode usar 10 linhas para a letra A, até 10 linhas para a letra B e até 10 linhas para a letra C. Inclusive, já encontrei um errinho aqui de pontuação, mas a gente resolve isso daqui a pouco. Vamos lá. A questão todinha pode chegar às 30 linhas, porque cada item tem o limite de 10, tá bom? Use fonte tipo Arial e tamanho 12. Como eu estou limitando a quantidade de linhas, para evitar aquele tipo de situação de alguém mandar para mim uma fonte tamanho 6 para poder caber a resposta, ou então, para não parecer que está com poucas linhas, colocar ali uma fonte tamanho 15, 14. Ok? Lembrem, pessoal, eu não corrijo por tamanho de texto. Eu leio tudo, eu me esforço para tirar o que é possível. Mas, inclusive, aconteceu, inclusive nessa sala, nessas duas salas que a gente reuniu, 107 e 108, de pessoas colocarem um texto muito grande e acabar perdendo pontuação porque se desdisse ou se contradisse. Então, se você falar alguma coisa que não influi nem contribui, eu não vou penalizá-lo ou penalizá-lo. Mas se você coloca alguma coisa que diz o que você falou lá em cima, ou a resposta correta, eu vou imaginar que você está tirando para todo lado, está tentando ganhar uma pontuação mínima e vou atribuir uma pontuação bem mínima mesmo. O arquivo de resposta deve ser encaminhado pelo sistema do Unileão Digital. Qualquer outro meio deve ser autorizado previamente pelo professor. O que é isso aqui? Eu sei que na AV1, pessoas aqui dessa sala tiveram problemas de encaminhar pelo sistema do Unileão Digital. Não foi nessa sala, acredito que foi numa turma de DDS, a pessoa acabou encaminhando para o meu e-mail. Eu não estou conseguindo acompanhar o e-mail da instituição, porque qualquer movimentação que alguém faz lá no Unileão Digital chega no meu e-mail. Então, o professor postou isso, aluno resolveu o questionário. Mesmo que não seja da minha disciplina, mas chega. Então, está difícil acompanhar o e-mail institucional. Dessa maneira, eu não vi que chegou essa prova. Nem foi para o spam, não. Estava lá no meu e-mail mesmo. Eu corrigi o de todo mundo e não corrigi o dessa pessoa, que acabou se estressando, procurou coordenação e tal. Então, antes de me mandar por qualquer outro meio, fala comigo, preferencialmente pelo WhatsApp. No WhatsApp eu estou conseguindo acompanhar.
Às vezes eu demoro um dia, dois para responder, mas nessas provas eu vou tentar estar o tempo todo com o celular do lado. Só final de semana mesmo que é um pouco mais complicado, mas a gente vai dando um jeito. Falem comigo. Se for o caso, eu autorizo. Você manda lá pelo WhatsApp como anexo do arquivo, tá bom? Sem problema. No arquivo de resposta devem constar apenas o nome, claro, já pedi que fosse a primeira coisa que vocês vão colocar, e as respostas. Não anexe ou reproduza as questões. Pessoal, eu sei que tem gente que tem problemas de internet, e às vezes a internet é instável, fica caindo. Quando o arquivo para fazer o upload é muito grande, o risco de dar erro é maior. Então, eu já estou dizendo para vocês, só me interessa o nome de vocês e o conteúdo das respostas. As perguntas eu tenho aqui. Vocês não colocando as perguntas, o arquivo vai ficar mais leve, vai ser menos fácil de dar problema, tá bom? Seja objetivo nas respostas. Eu vou mostrar para vocês, eu vou discutir questão por questão como que dá para ser objetivo nessa prova. Então, como eu já falei para vocês lá, quando falei do tamanho da fonte, eu não corrijo pelo tamanho, eu corrijo por aquilo que foi perguntado. Então, vejam, tentem entender o que foi perguntado e respondam da maneira mais objetiva possível. É claro, em algumas situações, a gente precisa aumentar, ser um pouco mais prolixo. Salvo engano, o espelho da prova de vocês todinho deu uma página, acho que 4, 5 linhas. Não deu muito mais do que isso, não. Então, a prova está bem objetiva, dá para resolver em poucas linhas. Mas eu sei, como vocês não estão dentro de minha cabeça, não sabem exatamente o que é que eu estou cobrando, às vezes vocês precisam escrever um pouco mais, fiquem à vontade. 2, 3 linhas a mais do que o limite das 10, eu não vou penalizar não, tá bom? Mas tentem responder o que foi perguntado. A transcrição de partes da pergunta ou mera cópia de textos, inclusive da letra de lei, não pontuará. Eu sei que vocês têm uma limitação de espaço, aí tem gente que vai e pega para copiar o artigo 225, parágrafo 1º inteiro. Pronto, acabou as 10 linhas. Só que eu não estou pontuando o artigo 225. Pode até ser que ele seja fundamentação. Se você precisar fazer referência aí, diga segundo 225, parágrafo 1º, pronto. Só dando um exemplo. Então, eu sei o que está lá no dispositivo, eu vou dar uma olhada. Então, basta colocar o número do artigo, do inciso, tal, não precisa transcrever. Outra coisa, a pergunta eu já sei, então não precisa vocês perderem tempo botando em outras palavras a pergunta. Tá bom? Coloquem para mim o que é de fato a resposta. Claro, se fizer menção a um texto e disser, olha, diga no texto onde é que está isso, aí você vai lá e faz a cópia, sem problema. Em caso de dúvidas, procure inicialmente o professor, tá certo? Pessoal, tem gente que acha que reclamando ou falando com a coordenação, vocês vão ganhar prioridade. Mas, olha, eu estou com 600 alunos, o que já não é fácil de responder a todos quando todos interagem comigo. Mas a coordenação tem 2.000 alunos para dar de conta, então, ou talvez mais. E aí, às vezes vocês vão pegar uma fila bem maior. Vem falar logo comigo. Claro, se eu não resolver, e a gente juntos procura a coordenação, tá bom? Pulei o 12, olha, faça referência aos instrumentos normativos, artigos, incisos, alíneas, parágrafos, sempre que a questão falar em fundamento. Então, se a questão está dizendo, não diz explique, justifique, é só fundamente, basta você dar a resposta objetiva ali e indicar o artigo de lei, tá bom? 14, e o mais importante de todos, desejo uma boa sorte, uma boa prova para cada um de vocês. Questão 1. Dona Benta tem um sítio próximo à sede do distrito do município X. Imagino que vocês conhecem o nome do sítio da Dona Benta. Convencida pelo seu neto Pedrinho, famoso corretor de imóveis, do alto valor imobiliário da sua propriedade, decidiu fazer um loteamento de uma parte do imóvel que desmembrou da área do sítio. Como no loteamento ela precisaria impermeabilizar parte do solo para abrir ruas e calçá-las, bem como derrubar parte de uma área verde, foi informada por servidores da prefeitura que ela deveria fazer um licenciamento ambiental. Nessa mesma ocasião, foi informada que sua propriedade estava dentro dos limites de uma APA criada por decreto do presidente da República.
e gerida pelo Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade. Sabendo ainda que o impacto do loteamento será meramente local e que o município tem corpo técnico e Conselho Municipal de Meio Ambiente, responda: A. De quem é a competência para o licenciamento do referido loteamento e qual o papel do ICMBio nesse processo? Fundamente. Pessoal, aqui vai valer um ponto mesmo. Eu vou deixar, nem vou mexer na pontuação, olha aí, o professor está numa vibe tão boa que vai deixar 0,25 aqui de pontuação extra para vocês. Se vocês acertarem tudo aí, em vez de ser 2,5, que é questão válida, fica 2,75. Não vou nem mexer nisso, tá bom? Fica aí de pontuação extra. Vamos lá. Olha que vale um ponto, né? Tem duas perguntas. De quem é a competência para o licenciamento? E 2, qual o papel do ICMBio? Fundamente as duas respostas. Fundamente, de novo, não precisa explicar demais, não. Vai lá na lei. Ah, professor, mas competência não era tema da AV1? Só que aqui a gente está falando de competência para o licenciamento, que a gente revisou no assunto de AV2, tá bom? São artigos bem específicos e um inciso, na verdade, 2 incisos bem específicos lá desses 3 artigos que tem na lei complementar, tá bom? Qual é a lei, professor? Não, já dei dica demais. Caso for necessário realizar um EIA, quem terá o dever de arcar com os custos da referida avaliação e explique. Pronto, explicar não é só citar o número da lei, não. Vocês vão dizer por quê, qual é a lógica por trás disso, de quem é que tem que pagar pelos custos. Diferencia objetivamente APA e APP e fundamente. Então, vocês vão fazer uma diferenciação doutrinária e, no final, vocês vão colocar uma fundamentação normativa nas respostas de vocês, tá bom? Faz parte, não é que a fundamentação é a parte exclusiva aqui, não. Diferenciar vai valer aí 0,8 e a fundamentação vai valer 0,2, tá certo? Fechando um ponto. Tá legal? Claro aí para vocês? Se tiverem dúvidas, não se encabulem. Liga o microfone aí e fala comigo. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Ou chat, se preferir. Desculpem o riso. A falta de criatividade é um problema em tempo de fazer prova. Vamos lá, no nome dos nossos coleguinhas aqui. A TIM, Dengoso e Dunga trabalham para a mineradora Branca de Neve S.A. No horário do almoço, vestidos com a farda da empresa, se deslocando no interior da mina para o refeitório, então está dentro do terreno da empresa, da propriedade da empresa, encontram um tatu de uma espécie ameaçada de extinção e decidiram abater o animal. Abater o animal e comer a sua carne. Toda a ação foi registrada por mestre. Celularzinho ali do lado, o mestre começou a filmar tudo. Colega de trabalho e defensor dos direitos dos animais, que entregou cópia do vídeo para a autoridade policial. Após realização do inquérito, o Ministério Público denunciou os 3 empregados e a pessoa jurídica Branca de Neve S.A. pelo crime tipificado no artigo 29 da Lei 9.605 de 96. Diante da situação descrita, a pessoa jurídica Branca de Neve S.A. deve ser responsabilizada, corrijam aí, mas não vai tirar, deixa de entender a questão, mas deve ser responsabilizada pelo crime descrito fundamente. Então, responsabilizada. Ok. Qual espécie de ação penal adequada para o caso concreto, fundamente? Ok, estamos falando desse crime específico aqui. A lei já está dizendo qual é o crime, pessoal. Você vai dizer, ação X segundo o artigo tal da lei tal. C. No presente caso, caberia a aplicação do princípio da insignificância? Explique. Talvez uma das perguntas um pouquinho mais complicadas da prova até agora. Vocês vão ter que dar uma pesquisadinha aí e fugir um pouco do óbvio. Alguma dúvida até aqui? Primeira, segunda questão? Vou seguindo. Terceira.
Nairobi, Helsinki e Berlim, saímos aí da Branca de Neve para Casa de Papel, são sócios proprietários da empresa La Casa de Papel Limitada, que fabrica papel. Sua única fábrica era sediada no município X, próximo à capital do estado Y. Em um dia de forte chuva, um reservatório de produtos químicos altamente poluentes foi levado de suas instalações pela enxurrada, o que ocasionou o seu rompimento e consequente poluição do rio que abastece os municípios X e a capital. Temendo a repercussão jurídica do caso, transferiram todos os valores das contas da empresa para as suas próprias. Diante do caso, responda: A. É possível a responsabilização da pessoa jurídica pelo dano ambiental? Pessoal, pelo amor de Deus, a gente já saiu lá em cima do crime, a gente está falando aqui nessa letra A da responsabilidade civil, tá bom? Que é civil. Pelo dano ambiental, mesmo diante do caso fortuito ou da força maior, então se foquem aqui na letra A, na responsabilidade civil. Se não ficou tão claro, avisem aos coleguinhas de vocês que a letra A aqui é a responsabilidade civil, tá bom? Explique. Segundo o ordenamento jurídico vigente, o juiz deverá condenar a empresa à reparação dos danos in natura ou uma indenização em dinheiro. Fundamente. Então, pode ser uma, outra ou dois. Quem vai me dizer são vocês, mas fundamentem as suas respostas. Na impossibilidade de encontrar valores suficientes para cumprir a determinação judicial nas contas da empresa, os bens dos sócios poderão responder pelos danos causados? Sim ou não? Mas aqui, meus amigos, justifiquem. É interessante, inclusive, fundamentar. Não está aqui, mas eu estou dizendo para vocês. Não fiquem só no sim ou não, não. Que o sim ou não vai valer 0,25. Se você não disser porquê da sua resposta, você vai perder meio ponto, tá bom? Então, tenham cuidado com isso aqui, na impossibilidade de encontrar valores. E aí, pessoal, fica a dica. A gente falou disso aqui, mas não foi na aula de responsabilidade civil, foi em outra aula. Vamos lá, questão 4. Leia o texto e responda aos quesitos. É uma questão um pouco maior. Eu sei que vocês, alguns de vocês reclamaram bastante dos textões que tinham na primeira prova, mas, de qualquer maneira, pessoal, eu acho que é um texto informativo bem lúcido, bem interessante, que vocês vão valorizar aqui a região. Não deixem de ler o texto todinho. E aí, eu retirei do site do próprio ICMBio quando a Floresta Nacional do Araripe completou 70 anos. A Floresta Nacional do Araripe aqui em nossa região, ocupa uma parte do território do Crato, uma parte de Barbalho, um pedacinho de Missão Velha, mas ainda pega Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri. Até essa reforma territorial que aconteceu aí na década passada, ainda pegava, no começo da década, pegava um pedaço do território de Jardim, mas Jardim perdeu um pedaço de território para Barbalha e acabou que a floresta não ocupa mais nenhuma parte de Barbalha. Floresta, cuidado para não confundir com a APA, estou falando da FUNA, tá certo? Ele vai dizer 70 anos, o que foi feito, com o que é que usa, o que é que tem de diferente por lá, por quê, de protegê-la, etc, etc. Aí vamos lá. Letra A. Explique o que é uso direto e uso indireto e aponte no texto pelo menos um exemplo de cada. Basta um exemplo, pessoal, para exemplificar. Vocês vão dizer, o uso direto é isso. O uso indireto é aquilo outro. Pronto. O uso direto, ainda antes de passar para o indireto, um exemplo do texto. Deem exemplos do texto. Tá bom? Tá aqui, a ponte do texto, para não dizer que não estava aqui na prova. A ponte do texto, um exemplo. Então, ó, um exemplo de uso direto é isso aqui. Vocês vão dizer. E o uso indireto é isso outro, o exemplo do texto é isso aqui, tá bom? Na nossa aula de unidade de conservação, a gente dá um help aí. Qual o instrumento normativo criou a Flona Araripe? Então, olha, são várias perguntas aqui, pessoal, para fechar no 075.
Qual instrumento criou? Está lá em cima. Leia o texto, está lá. Esse meio é compatível com a Lei 9985? Aí vocês vão dizer, sim, por conta disso e disso, não, por conta daquilo outro. Caso o governo federal decidisse extinguir a fauna do Araripe, Deus me livre, que tristeza só de pensar na possibilidade. Qual seria o meio adequado? Então, se ela quiser, tem que fazer desse jeito, por conta disso, tá bom? Fundamente, mas é interessante que além da fundamentação normativa, você dê uma linha ali, duas de explicação doutrinária, tá bom? C. Trace um paralelo entre a Floresta Nacional do Araripe e a educação ambiental. Pessoal, o texto está recheado de exemplos. Então, você vai lá, dar exemplos do próprio texto. Não precisa transcrever, mas diz, quando acontece... Se quiser transcrever, tá bom, não tem problema não. Dá certo também. Só cuidado com o limite de linhas. Tá certo? Pessoal, a prova toda, dando uma revisada, ela vai valer mais do que 10, ela vai valer 10 e 25. Claro que eu não vou atribuir 10 e 25 para ninguém, mas fica aí 0,25 décimos. Se você perder uma pontuaçãozinha aí, uma questão, ganha nota. Eu já postei desse jeito, eu não vou alterar. Alguma dúvida, meus amigos? Estou aberto aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. Quem já está de boa, já está engajado para fazer a prova, eu abro já no sistema, já permito, inclusive, que vocês comecem a encaminhar as respostas. Tá certo? No mais, eu só agradeço a participação de cada um de vocês, o tempo que vocês dedicaram para a disciplina. Sinceramente, a disciplina que é meu xodó, era a única disciplina que eu deixar pública no YouTube, exatamente pela convicção que eu tenho naquilo que a gente está falando. O professor erra também, a gente fez uma errata, graças a uma correção que um de vocês trouxe aqui para o professor, a gente prestigiou o nome da colega que trouxe a informação, mas de qualquer maneira, claro, sempre tem coisas para a gente melhorar, assistindo a aula, a gente sempre nota que esqueceu de falar alguma coisa, mas de qualquer maneira eu fiz com bastante empenho. Minha vontade mesmo era que a gente tivesse sala de aula, que vocês tivessem conseguido fazer aquela AVP2, que era o documentário. Sempre quando vocês saem do espaço meramente acadêmico e daquilo que está muito perto de vocês, é que vocês conseguem refletir um pouco mais sobre o ambiente. Então, foi um prazer para mim, foi bem desafiador, mas espero ter contribuído minimamente com a formação de uma nova visão de meio ambiente. Tá bom? Pessoal, nenhuma dúvida? Então, saudações rubro-negros a todos vocês. Até quando Deus quiser. Tchau.